já se pegou sentado, olhando para o relógio, sabendo exatamente o que deveria estar fazendo, mas simplesmente não consegue começar? Se isso soa familiar, você não está sozinho. Procrastinação é aquele velho conhecido que aparece nas horas mais importantes, como um parente inconveniente que insiste em ficar mais tempo do que deveria. Talvez você seja como muitas pessoas, ambicioso, mas preguiçoso. Sim, eu sei que essa combinação parece contraditória, mas é a realidade de muita gente. A boa notícia é que existe uma maneira de superar isso. Agora pense comigo, você já sentiu aquela culpa que vem quando você adia algo importante? Como se uma voz na sua cabeça dissesse: você está desperdiçando seu tempo, de novo. Essa sensação é como carregar um peso constante que só cresce a cada dia. Mas aqui vai a verdade que talvez ninguém tenha te contado. A procrastinação não é apenas uma questão de falta de força de vontade. Existe uma explicação lógica para isso, e uma solução prática que funciona. Neste vídeo, vou te mostrar 7 passos simples, que não apenas ajudam a superar a procrastinação, mas também criam um ciclo positivo de ação e produtividade. Então, se você está cansado de adiar sua vida, assista a este vídeo até o final. Porque aqui você vai encontrar as ferramentas para sair desse ciclo e, finalmente, alcançar aquilo que sempre desejou. Você sabe o que é procrastinação de verdade? Não é apenas preguiça ou desorganização, como muitos pensam. Procrastinação é adiar intencionalmente algo que você sabe que deveria fazer, mesmo sabendo que isso vai te prejudicar no futuro. É um comportamento que segue um padrão quase viciante. Primeiro, você sente que precisa fazer algo importante. Depois, surge aquela vontade irresistível de evitar a tarefa. E aí entra a desculpa. Vou fazer isso depois. Então, aparece a culpa e o ciclo recomeça. Mas por que isso acontece? Bem, a ciência explica. Nosso cérebro busca conforto e prazer imediato. Tarefas difíceis ou desafiadoras ativam um alerta interno, e é mais fácil fugir para algo mais simples, como rolar o feed do celular ou assistir a vídeos aleatórios. O problema é que quanto mais você procrastina, mais difícil fica agir. É a famosa lei da inércia. Algo que está parado tende a continuar parado, a menos que uma força externa o mova. E aqui entra uma frase inspiradora de Martin Luther King. Você não precisa ver toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Agora pense em uma situação comum. Você tem uma tarefa importante para fazer, mas decide dar só uma olhadinha nas redes sociais. Quando percebe, se passaram horas e a tarefa continua intacta. Isso não acontece por acaso. Procrastinação é muitas vezes um reflexo de gatilhos específicos que nos distraem. Esses gatilhos podem variar. Pode ser o celular que vibra com uma notificação, aquela tarefa que parece complicada demais, ou até mesmo um ambiente em que você está cheio de distrações. O primeiro passo para superar a procrastinação é simples, mas poderoso. Identifique o que te faz parar. O que acontece quando você decide adiar algo? É o medo de começar? A falta de clareza sobre o que precisa ser feito? Ou talvez seja o desejo de escapar para algo mais prazeroso? A dica aqui é prestar atenção no momento exato em que surge a vontade de adiar. Anote isso. Pode ser no celular, num papel, onde preferir. Essa prática vai te ajudar a reconhecer padrões. Quando você entende o que ativa sua procrastinação, fica mais fácil lidar com ela. Uma das maiores razões pelas quais procrastinamos é que as tarefas parecem grandes demais. Quando olhamos para algo que parece um monstro, a primeira reação é fugir. Isso é natural. Nosso cérebro prefere evitar o esforço de algo que parece impossível de concluir. Por isso, o segredo está em quebrar as tarefas grandes em etapas pequenas e manejáveis. Imagine que você precisa escrever um relatório de 20 páginas. Só de pensar nisso, dá vontade de desistir, certo? Mas e se você dividir esse relatório em pequenos blocos, como um parágrafo por vez ou 30 minutos de escrita por dia? Dividir as tarefas é como escalar uma montanha, olhando apenas para o próximo passo. E é aí que entra um truque poderoso. Comece pelo que é mais fácil. Fazer algo simples gera um sentimento de progresso. E progresso cria motivação. Quando você completa essas pequenas partes, o restante começa a parecer mais alcançável. Além disso, esse método ajuda a reduzir a sensação de sobrecarga e traz mais clareza sobre por onde começar. Sabia que o ambiente em que você trabalha ou estuda tem um impacto direto no seu foco?
O seu espaço físico influencia profundamente sua produtividade. Um ambiente bagunçado ou cheio de distrações pode dificultar o início e o andamento das tarefas. Então, o terceiro passo para superar a procrastinação é criar um espaço que incentive a ação. Isso significa não apenas organizar a sua mesa, mas também remover o que tira a sua concentração. Primeiro, elimine o que não precisa estar ao seu redor. Feche abas do navegador, desative notificações desnecessárias e guarde o celular longe. Quanto mais limpo e organizado for o seu espaço, mais fácil será entrar no modo produtividade. Além disso, adote ferramentas que aumentem o foco. Use fones de ouvido, coloque um fundo de música que ajude a se concentrar ou experimente aplicativos de foco. O objetivo aqui é fazer do seu ambiente um aliado e não um obstáculo. Sabe aquela sensação de olhar o relógio e pensar, já se passaram horas e eu ainda não fiz nada de produtivo? Isso pode ser resultado da dificuldade em manter o foco por períodos longos. E é aí que entra uma técnica simples, mas muito eficaz: o método Pomodoro. O Pomodoro divide o tempo de trabalho em blocos de 25 minutos de foco intenso, seguidos de 5 minutos de pausa. O nome vem do cronômetro de tomate, Pomodoro em italiano, que os criadores usavam para contar o tempo. Parece simples, mas funciona. Por quê? Porque durante esses 25 minutos, seu cérebro está totalmente imerso na tarefa, sem distrações, sem deslizar para o celular. Depois desses 25 minutos, seu cérebro agradece o descanso e você retorna mais descansado e focado para o próximo bloco. Com essa técnica, é possível vencer a resistência e manter a produtividade ao longo do dia, sem aquela sensação de cansaço extremo. E o melhor? Pequenas pausas frequentes evitam o esgotamento mental. Metas claras e realistas. Definir metas é um passo essencial para direcionar o seu esforço e evitar a procrastinação. Mas muitas vezes, definimos objetivos que são vagos ou difíceis de mensurar. Quando isso acontece, a tarefa parece enorme e a tendência é simplesmente adiar. Por exemplo, em vez de dizer quero começar a escrever um livro, defina metas claras e concretas como escrever 3 páginas por dia ou terminarei o primeiro capítulo em 2 semanas. Metas claras proporcionam foco e ajudam a manter o progresso. O truque aqui é seguir o método SMART: específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Isso significa que suas metas devem ser definidas de forma que possam ser acompanhadas e ajustadas conforme necessário. Metas claras são como bússolas. Elas dão um sentido de propósito e ajudam a evitar a ansiedade gerada pelo fazer sem saber o que realmente se quer. Com metas bem definidas, o próximo passo é estabelecer recompensas que te mantenham motivado. Trabalhar sem recompensa é como tentar escalar uma montanha sem ter um objetivo no topo. Sem algo para nos motivar, a tendência é desanimar ao longo do caminho. Por isso, o 6º passo para superar a procrastinação é estabelecer recompensas para cada conquista, grande ou pequena. Recompensar-se funciona porque ativa o sistema de recompensa do cérebro. Cada vez que você conclui uma etapa ou uma tarefa, seu cérebro libera dopamina, o neurotransmissor responsável por gerar prazer. Essa sensação de prazer cria um ciclo que reforça o hábito de seguir em frente. As recompensas podem ser simples: um café especial, assistir a um episódio da sua série favorita ou até um pequeno momento de pausa. O segredo está em estabelecer algo que te motive e que seja proporcional ao esforço que você fez. Recompensar-se por pequenas vitórias não apenas te mantém energizado, como também ajuda a consolidar novos hábitos. E com essas recompensas alinhadas, o próximo passo é aprender a dizer não para o que tira seu foco. As distrações estão por toda parte. Notificações do celular, e-mails que não param de chegar, conversas paralelas. E muitas vezes, essas pequenas interrupções parecem inofensivas, mas acabam tomando mais tempo do que deveriam. Para superar a procrastinação, é essencial aprender a dizer não às distrações. Isso significa ter controle sobre o que entra no seu campo de atenção e escolher conscientemente o que merece sua energia. Uma técnica útil é usar o modo foco. Desative notificações, separe períodos específicos para checar o e-mail ou mensagens e limite o uso de redes sociais. O segredo está em focar em uma coisa por vez. Quando você evita se dividir entre múltiplas tarefas, sua produtividade aumenta. Outra estratégia é programar horários sagrados, momentos do dia em que você se compromete a não responder mensagens ou se deixar levar pelas distrações.
Essas janelas de concentração intensiva te ajudam a se manter no controle. Ao aprender a dizer não às distrações, você cria espaço para focar no que realmente importa. E com o foco fortalecido, o próximo passo é continuar alimentando o hábito de agir. Chegamos ao último passo, mas talvez o mais importante: a prática diária. Muitos falham ao tentar implementar mudanças porque esquecem que novos hábitos precisam ser reforçados constantemente. O segredo para vencer a procrastinação e manter-se produtivo é praticar todos os dias. Pequenas ações repetidas ao longo do tempo constroem a consistência necessária para criar um novo padrão. A dica é estabelecer uma rotina diária que inclua, por exemplo, 15 minutos de foco intenso logo pela manhã, ou realizar uma pausa programada a cada 90 minutos de trabalho. Isso cria um ciclo produtivo saudável, evitando o desgaste e aumentando a energia. Além disso, registre o progresso ao longo do tempo. Pode ser num aplicativo de produtividade, num diário, ou até mesmo no seu celular. Ver o que foi conquistado ao longo dos dias te motiva a continuar agindo. A prática diária transforma a teoria em um hábito sustentável, e assim, o ciclo de procrastinação é quebrado definitivamente.